Oi, gente! Hoje falarei sobre os princípios da radiofrequência e Agnes. A radiofrequência é uma frequência de onda eletromagnética. Ela tem sido usada em tratamentos médicos por mais de 8 anos. Na medicina, a RF é usada em uma faixa de 3 kHz a 300 GHz. Diferente do tratamento a laser, a radiofrequência não apresenta cromóforo. Portanto, não há termólise seletiva, mas podemos utilizar a radiofrequência devido às suas características únicas. As ondas, condutividades elétricas e outros fatores. Então, precisamos entender como a radiofrequência funciona no corpo. Em suma, o método de aquecimento da RF é assim mesmo. A RF utiliza corrente elétrica alternada. Isso indica que existem dois polos elétricos, um positivo e um negativo, mas muda de positivo para negativo e vice-versa. Se a alteração ocorre uma vez por segundo, significa 1 Hz. Se a mudança é dessa corrente alternada 1 milhão de vezes por segundo, significa 1 MHz. Portanto, devido às mudanças de polo elétrico, as moléculas entre os polos elétricos se movem em direção às suas afinidades elétricas. Então, esse movimento dinâmico pode se tornar calor. Esse é o mecanismo básico de geração de calor do dispositivo de RF. Assim, há várias questões no tratamento de radiofrequência na medicina. Basicamente, por ser um aparelho baseado em energia, o papel do Joule é o papel físico fundamental. Assim, Joule se relaciona com Watt. E tempo. No entanto, a fluência, que é a densidade de energia, é mais importante nos tecidos. A fluência é proporcional ao Joule, mas inversamente proporcional à área de superfície. Então, isso mostra que a densidade de energia se relaciona com Watt, a potência do aparelho e o tempo, mas inversamente proporcional à área de superfície. Esse é o mesmo papel físico no tratamento a laser. Porém, outros fatores influenciam a resposta do corpo humano à radiofrequência. A forma da onda e a condutividade elétrica, as várias frequências, a temperatura desejada e o tempo, a profundidade e o tamanho do alvo, o que se refere à anatomia sagital da pele, e, finalmente, a forma do eletrodo. Existem dois tipos de onda na radiofrequência. A forma de onda quadrada provoca menos dano térmico ao tecido ao redor do que a forma senoidal. A Agnes gera forma de onda quadrada. Portanto, minimiza os danos térmicos dos tecidos circundantes. O corpo humano consiste em vários condutores: água, proteínas, gordura, nervos e ossos. Cada componente possui características diferentes, condutividades elétricas. Assim, temos que entender como diferentes essas condutividades elétricas são em nosso tratamento. Como se pode ver, o sangue possui alta condutividade elétrica, pois é provavelmente água. Mas o tecido adiposo tem condutividade elétrica muito baixa, o que mostra que chegar ao ponto de fusão do tecido adiposo precisa de quase 10 vezes mais energia que a pele úmida. Este filme ilustra que a Agnes pode derreter o tecido adiposo facilmente, pois entrega alta densidade de energia, com
área de superfície estreita ou pequena e alta potência em watts. No lado esquerdo, que apresenta uma grande área de superfície, e é muito difícil derreter o tecido adiposo devido à baixa fluência e à baixa condutividade elétrica do tecido de gordura. Logo, podemos entender que se quisermos derreter o tecido adiposo, devemos fazer uma área de superfície pequena do eletrodo e entregar alta fluência para o material de baixa condutividade elétrica. Aqui, há diferenças de permissividade entre as frequências. Por exemplo, normalmente usamos Volbe na área cirúrgica. Ele usa ponto 48 MHz. É uma frequência relativamente baixa. Esse tipo de baixa frequência faz com que a corrente elétrica flua em torno do tecido, não vai para dentro da célula. Mas acima de 1 MHz, essa corrente elétrica pode entrar. Temperatura e reação. No prazo. É importante. A temperatura sobe mais devagar e faz mais. Sensação grande e morta. Mas a rápida elevação da temperatura torna estreito. Tempo de reação da pele. Área de reação da pele. E quando usamos especialmente o dispositivo de RF com agulha, devemos entender a anatomia da pele. Se observarmos o folículo capilar, aí são glândulas sebáceas e écrinas, glândulas sebáceas e apócrinas, em volta do cabelo. A distância da superfície da pele até a glândula sebácea é de cerca de 400 micrômetros na área da nossa bochecha. Se nosso alvo é a sebácea, temos que entregar, basta, energia à glândula sebácea, mais de 401. E ao mesmo tempo, para minimizar os danos térmicos ao tecido circundante, precisamos proteger. A distância da superfície da pele até a glândula sebácea, 400 micrômetros. Isso significa que, neste caso, a parte isolada deve medir 400 micrômetros. Então, se você consegue entender a anatomia sagital na pele, podemos usar radiofrequência ou outro dispositivo energético. E seguro. A Agnes é única. Dispositivo de radiofrequência porque utiliza agulha de microblade com monopolar e tem um aparelho bipolar. A Agnes tem um eletrodo microblade com isolamento e limitador. Como você pode ver, este design em forma de T. Assim, a parte superior desta agulha ou pino de microblade serve como um limitador. Assim, quem inserir este pino na pele, a inserção atinge a mesma profundidade. E como pode notar, o lado direito é coberto por um material semitranslúcido, que serve como isolamento. Esse isolamento protege a pele de queimaduras durante o tratamento. A parte de baixo é o eletrodo, área sem isolamento, que é a parte destrutiva ou a parte que entrega energia. Há diferenças significativas entre os convencionais. Microagulhamento fracionado, RF, contra RF de poucos pinos de microblade, que é a Agnes. Como você pode ver, o lado esquerdo, os dispositivos multineedle convencionais têm muitos pinos, o que indica que a energia total do dispositivo é distribuída entre cada pino, ou seja, cada agulha individual entrega baixa fluência à pele tecidual, mas no caso da Agnes,
1 ou 3 pinos, a energia total pode ser focada ou concentrada em um pino ou em 3. Assim, é muito fácil entregar uma fluência maior do que os dispositivos convencionais de microagulhamento. A isolação varia. A agulha RF fracionada padrão possui parte isolada e não isolada fixas, mas a Agnes possui partes isoladas e não isoladas diferentes em várias agulhas. Por exemplo, no tratamento de acne, podemos usar o pino I ou C. Eles têm diferenças em comprimento e na parte não isolada. Para que possamos fornecer diferentes fluências, a glândula sebácea. Uma coisa é certa, uma diferença importante. Da Agnes, a Agnes não usa agulha cilíndrica, mas pino de microblade, porque a distribuição de energia varia de acordo com a forma do eletrodo. Isso remete ao efeito de borda. A energia eletromagnética normalmente se foca em um ponto afiado. Assim, a energia RF tende a ser direcionada para a borda. A parte superior é agulha cilíndrica, a seção transversal é redonda e afunilando-se até o ponto. Assim, o campo eletromagnético é mais focado na extremidade da agulha. A coluna de baixo é o pino de microblade. Como você pode ver, a seção transversal é hexagonal, o que significa que há 6 bordas, pontos afiados, de modo que a energia eletromagnética se distribui de maneira mais uniforme da parte proximal à distal do pino. Agulhas cilíndricas são compostas por uma ponta e um corpo circular. Essa estrutura pode afetar o campo eletromagnético ao transmitir energia elétrica para a pele. Se a transferência de energia elétrica entre a parte pontuda da agulha cilíndrica e seu corpo for desigual, a energia elétrica pode não ser fornecida de forma uniforme à área de tratamento. Por conta disso, a eficácia do tratamento pode ser inconsistente e pode ser difícil alcançar o resultado desejado. O pino de microblade gera um campo elétrico direcionado em relação às agulhas cilíndricas, porque a seção transversal do pino pode gerar múltiplas superfícies de emissão de campo elétrico. Isso resulta nas características a seguir. Características de alto campo elétrico. Características de alto campo elétrico são possíveis devido à estrutura do pino de lâmina. E podemos alcançar alta eficiência energética quando usamos o pino de microblade. Se comparado às agulhas cilíndricas, é possível alcançar alta eficiência energética com menos energia. Portanto, um tratamento de pele mais eficaz é possível em comparação com o mesmo fornecimento de energia. E por último, o pino de microblade gera um alto efeito de campo elétrico. Cerca de campo elétrico com efeito 2 vezes maior pode ser alcançado com a mesma fonte de energia. Isso pode aumentar a eficácia dos tratamentos de pele e oferecer resultados mais rápidos aos pacientes. Você pode visualizar a primeira imagem à esquerda, quando usamos a matriz de agulhas. A distribuição de calor é bem uniforme em torno da perfuração da agulha, mas isso não é real. Por conta do efeito de borda, no caso da cilíndrica agulha, a zona de dano térmico se concentra principalmente ao redor da ponta da agulha. Assim, nós, de fato, entregamos
a energia térmica mais fundo do que o comprimento da agulha. Mas a Agnes, que tem microblade poligonal, é capaz de entregar a distribuição de calor na pele de forma mais uniforme que a agulha cilíndrica convencional. Agulha. Esta é uma comparação da imagem térmica real no tecido. À esquerda, a agulha cilíndrica. O calor está focado principalmente na ponta da perfuração da agulha. Mas, à direita, o pino microblade da Agnes exibe calor distribuído uniformemente, com dano térmico no tecido. E você também pode modificar o ângulo de inserção ao usar a Agnes, não apenas a inserção perpendicular. Podemos inserir ou perfurar o pino microblade da Agnes. Esse tipo de inserção oblíqua ou inserção perpendicular ou o ângulo de inserção para que possamos utilizar a Agnes como um artista. Hoje eu tive uma conversa sobre os fundamentos da radiofrequência e da Agnes. Assim espero que você consiga entender melhor sobre a radiofrequência e o pino microblade da Agnes. Obrigado.